Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia! Hoje, quinta com cara de segunda, né, gente? Depois de um feriadinho. Bom dia, Irani, bom dia, Eliette, bom dia, Sonaide. Obrigada pela presença de vocês aqui. Oi, Dri. Meninas, vamos ficar aqui em oração. Hoje nós vamos falar sobre recomeços. Nós podemos recomeçar, seja qual for a situação. Seja qual for o pecado que nós cometemos, seja qual for a situação em que nós estamos inseridos, nós podemos recomeçar. Sempre em Deus. Amém, Jesus. Meninas, vai ficando aí em espírito de oração. Vai ouvindo essa música, deixando o Senhor ministrar o seu coração nessa manhã. Aumente. Amém, Jesus. Não temerei. Amém, Jesus. Eu estarei longe dos santos. Não sei mais viver. Amém, Jesus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Amém, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, nessa manhã, Jesus. Amém, Jesus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, que gracinha! Hoje é meu aniversário. Gostaria de pedir a Deus pelas suas orações. Amém. Minha amiga, eu não sei o seu nome, né? Eu não sei o seu nome, porque aqui tá aparecendo o nome de uma empresa, Dona Fulô. Mas essa palavra de hoje é para você, tá? Então fica até o final, tá bom? É uma palavra sobre recomeços, e um aniversário é um recomeço, é um novo ciclo que Deus tem preparado, tá? Essa mensagem é para todas nós, né? Porque nós estamos sempre precisando recomeçar no Senhor. É Flávia seu nome, minha xará? Que bênção! Amém, Jesus. Olha, Nádia, Deus deu um livramento de morte tremendo ao meu filho. A oração de uma mãe move o coração de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ai, a Marielle já está aqui. Marielle, eu achei que você ia esquecer da live. Já vou te chamar, viu, minha amiga? Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Será que você pode cantar essa canção? Quando nós pisamos no santo dos santos, nós entendemos que é aquele lugar ali que nós precisamos ficar. É esse lugar que traz novos recomeços. É esse lugar que traz renovação da mente, renovação do espírito. Amém, Jesus. Nós não queremos estar em outro lugar, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos declarar que nós não sabemos estar em outro lugar, a não ser na Tua presença, Senhor, a não ser debaixo das asas do Onipotente, Senhor. Pai, debaixo da sombra do Onipotente, Jesus. Pai, nós declaramos nessa manhã, Senhor, que nós estamos debaixo da Tua proteção. Nós declaramos, Senhor, que nós não queremos sair desse lugar, do Santo dos Santos. Nós não queremos sair do lugar da Tua presença, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, essa manhã, Senhor, e enche o nosso coração da esperança, do renovo, Senhor. Pai, o Senhor tem misericórdias todas as manhãs para nós, Senhor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que o testemunho da Mariel seja uma bênção, Senhor, na presença
dessas mulheres, ó Pai, que precisam de um recomeço, Senhor, de uma nova chance, de novidade de vida, Senhor. Pai, nós declaramos novidade de vida sobre a vida dessas mulheres aqui, Senhor. Pai, cada uma que entrou aqui, esperando, Senhor, algo da tua parte, Senhor, que elas saiam com as mãos cheias, com o coração transbordando, Senhor, que a história da Mariel, Senhor, possa impactar a vida dessas mulheres, ó Pai. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa live, Senhor, de testemunhos, por mais essa live de cura emocional, por mais essa live onde o Senhor vai nos mostrar onde nós precisamos estar centradas, ó Pai, que é a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deixa eu chamar a Mariel aqui para a gente começar. Pensei, gente, a Mariel vai esquecer dessa live. Mandei recado para ela. Estava aqui preocupada. Oi, Van. Oi, Mariel. Olá, tá boa? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Não ia esquecer nunca. Estava ansiosa por esse momento. Uma honra estar aqui participando da live. Hoje é uma quinta, parecendo segunda, né? Pois é, né? Tá tudo estranho. E eu tava na autoescola, cheguei correndo. Minha aula termina 8 horas. Subi correndo e já entrando. Ai, que bênção. Seja bem-vinda aqui nesse exército de mulheres. Mulheres que vencem, mulheres posicionadas em Deus, mulheres que estão buscando mais da parte do Senhor. Amém. E você tem sido uma inspiração para muitas mulheres. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tenho acompanhado aí um pouquinho da vida de vocês, né? Para quem não sabe, gente, a Mariel é a esposa do Guilherme Batista. Ela é a expressão, né, daquilo que Deus faz na vida das pessoas, de fazer novas todas as coisas, de construir algo novo nas nossas ruínas, né? Então ela hoje vai dar o testemunho dela. E Mariel, antes de te passar a palavra aí, eu quero só trazer algo da parte de Deus, né? Porque esse seu testemunho, a gente tem que trazer algumas considerações, né? Porque nós não estamos aqui para falar para você se separar, nós não estamos aqui para incentivar uma separação, dizer assim, olha, a história da Mariel é uma história onde você pode se separar se você quiser, que Deus vai te dar um novo marido, vai te dar uma nova história, porque não foi assim a história dela, né? E daí eu quero que ela conte isso, mas antes eu precisava fazer essa consideração, porque às vezes na internet a gente, né, lida com inúmeras mulheres querendo se separar, às vezes precisando de algo assim, ó, para se separar, às vezes querendo uma palavra nossa, né? Vem uma certa sabedoria em nós, né? Uma sabedoria do alto, e vem nos pedir aconselhamento sobre separação. E eu falo, gente, eu nunca indico uma separação, a não ser em caso de agressão. E eu vejo muito assim, que assim como na sua história, né? Onde houve um ponto final da parte do outro, né? Da parte do outro, quando parece que o coração do outro está tão fechado, está tão duro, que não há reconstrução no casamento. E daí Deus faz novas todas as coisas. Eu tenho esse exemplo em casa. Minha irmã, aconteceu isso com ela. Deus restituiu tudo também na vida dela. Então, lógico, Deus é um Deus de recomeço e Ele se preocupa com cada um. É individual. A preocupação dele é com a Mariel, é com a Karine que está aqui, é com a Flávia que está aqui. A preocupação dele é individual. O amor dele por nós, né? Não existe limite para esse amor. Então, hoje nós vamos falar de recomeço, mas recomeço em várias áreas, tá, meninas? Então, é recomeço, às vezes, num relacionamento com o filho, recomeço dentro do seu casamento, né? Que Deus pode fazer novas todas as coisas. Amém. Recomeço na sua profissão, recomeço no seu ministério, recomeço em todas as áreas da nossa vida, porque esse é o Senhor. É um Senhor de recomeços. Então é isso, Mariel. Só queria fazer essas considerações antes e passar a palavra para você, viu, minha amiga? Muito obrigada. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, pegando esse gancho, eu e meu marido, a gente costuma dizer que o nosso maior testemunho, na verdade,
nem é o recomeço em si, mas é continuar crendo na família, continuar crendo num Deus da família, continuar crendo num casamento abençoado, um casamento que glorifica o Senhor. Então, nós dois fomos muito machucados nessa área e podíamos simplesmente ter fechado nosso coração e ter seguido a nossa vida, mas a gente continuou crendo no que o Senhor fala sobre o casamento. Nós continuamos crendo que um casamento que glorifica o Senhor é aquele onde o marido ama a Deus sobre todas as coisas e ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Aquele casamento onde a mulher se submete ao marido. Então, a gente continuou crendo, mesmo contra a esperança, mesmo contra as circunstâncias, nós continuamos crendo no Deus da família e por isso nós abrimos o nosso coração para viver esse propósito de Deus aqui na Terra, que é o casamento. Então, Amém. nós também somos completamente contra o divórcio. Eu acho que talvez nós sejamos mais contra o divórcio do que muitas pessoas que estão aqui nessa live, que estão casadas. Talvez a gente seja mais contra ainda porque a gente passou a dor do divórcio. E é uma dor que a gente não deseja para ninguém, nem para o pior inimigo, sabe, Flávia? A dor do divórcio, eu digo que ninguém está preparado para passar por ela. Porque existem muitas coisas na nossa vida que, inclusive, a gente promete no altar. A gente promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, existem coisas que a gente sabe que a gente vai passar ao decorrer da nossa vida. Pode vir enfermidade, pode vir um luto, pode vir diversos obstáculos ali durante um casamento. Mas em nenhum momento a gente se prepara para um divórcio. Ninguém casa querendo divorciar. Então é uma dor que ela é pega de repente e que arranca mesmo uma parte da gente, tendo em vista que nós somos uma só carne com outra pessoa. Então, eu lembro que, inclusive, na cerimônia do meu primeiro casamento, a pastora que realizou, ela fez isso. Gente, eu já vou avisar, não reparem minha unha. Ai, adoro. E ontem Eu eu arranquei meu alongamento no dente ontem, no meio do casamento. Pensa a vergonha que eu tô aqui. Eu vivo assim, com a unha pela metade. Nossa, Fica à Deus. vontade, adorei. Mas enfim, na cerimônia do meu primeiro casamento, a pastora fez isso. Ela levou na cerimônia e colou 2 papéis. E ela falou sobre isso. Ela falou que quando tira um papel do outro, quando descola um papel do outro, rasga, há rachaduras. Então, assim, é uma dor terrível. Por isso eu sempre digo, se tu tá pensando em divorciar, não faz isso. Sabe, deixa Deus conduzir todas as coisas, como a Flávia já deu a introdução. Tanto eu quanto meu marido, nós não queríamos ter nos divorciado. Ambos passaram a mesma coisa. E aí eu vejo a soberania de Deus de juntar 2 pessoas com a mesma história, inclusive com a mesma quantidade de filho, para não ter nem nisso a gente não tem como falar. Não dá nem para brincar, a gente diz, não dá nem para falar, nossa, tu tem 2 filhos. Ah, tu também tem 2 filhos. Então, assim, até nisso o Senhor, ele veio e foi completando o quebra-cabeça. Então, eu casei muito nova, eu casei aos 19 anos, vou contar um pouquinho agora do testemunho, casei aos 19 anos. E uma coisa que eu quero falar para quem tá noiva aqui, para quem tá solteira, para quem tá namorando, pode ser um pouco dolorido o que eu vou falar, mas é uma precaução, é uma vacina para que vocês não passem pelo que eu já passei. O divórcio, gente, não é clichê falar, mas o divórcio, ele de fato começa no namoro. O divórcio, de fato, começa num noivado que tu empurrou com a barriga e levou tudo aquilo que não estava dando certo para dentro do teu casamento. Eu digo isso porque tudo que eu passei nesse meu primeiro casamento, eu passei durante meu namoro. Então, todas as coisas que eu falava assim, Senhor, por que eu tô passando isso? Meu Deus, o Senhor não tá vendo o que eu tô passando. Eu tô aqui na tua presença, buscando e fazendo e me consagrando em prol dessa pessoa. Por que não tá havendo mudança? E hoje eu vejo que é porque desde sempre foi daquela forma. Mas a gente tem esse negócio dentro de nós de achar que nós somos super-heróis e que nós vamos mudar as pessoas e que no casamento vai mudar. Olha, eu creio que Deus ele pode mudar, mas é muito mais difícil. São lutas que a gente não precisa passar para provar se Deus pode fazer ou não. Então, durante meu namoro, eu já tive um namoro bem conturbado e tudo. E o fato que eu acho assim
incrível e o que eu levei de maior aproveitamento desse meu casamento, sem ser os meus filhos, que são a maior bênção, foi a presença do Senhor. Eu vim, da minha infância, minha família inteira, toda católica, não conhecia, nunca tinha nem pisado numa igreja evangélica, nem nada. E eu tinha muito aquilo na minha cabeça, que Deus ele estava lá em cima, distante, procurando um defeito, procurando uma falha para nos punir. E aí, quando eu já estava noiva, o meu ex-marido começou a me contar, ele era afastado dos caminhos do Senhor e começou a me contar o testemunho dele. E aquilo lá abriu os meus olhos. Eu falei assim, não, mas se existe esse Deus, se existe um Jesus Cristo que está vivo mesmo, que ele pode andar comigo, eu quero para agora, eu quero ontem. Então a gente começou a frequentar uma igreja, na época a gente morava em Salvador, eu aceitei a Jesus e eu vivi intensamente o primeiro amor. Ele voltou para a igreja também, ele dava testemunho em várias igrejas nessa época, e a gente batizou junto. Quando eu estava grávida do nosso primeiro filho, eu estava com 4 meses de gestação, fui fazer um enxoval nos Estados Unidos, ele afastou e nunca mais voltou. Então ali começou a minha peleja mesmo, foram momentos muito sofridos, momentos em que eu percebo que poderia ter sido evitado, como eu disse anteriormente, mas que forjaram o meu caráter e me forjaram para esse tempo. Então, se tem um texto que mexe muito com o meu coração, é um texto que está em Mistério, onde fala: será que não foi para esse tempo que tu foi colocada nesse lugar? Então, eu creio que as minhas dores, além de serem cura para as que já passaram por um divórcio, eu creio que elas são vacina para que outras não venham a passar. Para que outras possam olhar para a história da Mariel e do Guilherme e pensar, eu não quero o sofrimento que a Mariel e o Guilherme carregaram por muito tempo. Então, e aí voltando. Aí aconteceu a primeira vez que ele me pediu o divórcio foi na minha primeira gestação. E eu tava, como eu disse, vivendo meu primeiro amor em Deus. E lutei com todas as minhas forças. Então era joelho no chão, era jejum, era engraçado. Hoje eu dou risada, né? Na época era triste. Mas eu orava e falava assim, Senhor, traga meu marido de volta para casa. Senhor, onde quer que ele esteja, não sei o quê. Passava 10 minutos, ele chegava. Então, em todo o tempo, o Senhor, ele me mostrou que ele estava comigo, que ele estava atravessando esse vale, esse deserto ao meu lado. E aí, a gente foi se ajeitando e tudo. Engravidei do meu segundo filho. Nós estávamos morando na época no Japão. Foi um período, assim, de calmaria. E em 2018, nós voltamos para o Brasil. E aí foi o ano, assim, o pior ano do meu casamento, onde ele já estava vivendo já a vida dele como se já estivesse solteiro. E ainda assim, era uma época onde eu liderava a célula de mulheres, já estava super ativa, era voluntária na igreja, servia na igreja, e aí fazia rema. Quando eu voltava, eu via tudo ao contrário dentro da minha casa, sabe? E era engraçado que quando eu falava para mulheres, eu via muitas passando pelo que eu estava passando, sabe, Flávia? Mulheres que estavam sendo traídas, enganadas, que estavam com a autoestima baixa, como eu estava. Eu vivi um momento tão sério, assim, de perda da minha identidade e de baixa autoestima, que com 10 meses do meu filho eu estava fazendo lipo, trocando prótese, sabe? Naquela intenção de agradar. E a verdade, mulher, é que quando acontecem coisas como essa, poucas vezes vai ter a ver contigo. Poucas vezes vai ter a ver com a tua falta. Muitas, ou a maioria, se não quase todas as vezes, é algo que está no outro. É algo que o outro está querendo buscar uma vida que é impossível viver dentro do casamento, sabe? Um conto de fadas onde só tem a parte boa, que é a parte dos encontros escondida, que é a parte... Não tem o compromisso, não tem a responsabilidade, não tem 2 filhos. Então, eu lembro, Flávia, que eu fazia tudo e mais um pouco. Eu me ajeitava, eu malhava, eu esperava com a mesa posta. Sabe, eu tava sempre na ativa, tentando encontrar um nível de perfeição para que ele não viesse a fazer. E nunca esse nível foi encontrado, nunca esse equilíbrio foi atingido.
Ele voltava muitas vezes embriagado das festas que ia. Eu tava lá com a comidinha esperando ele. Então, assim, eu sei que eu fiz muito além do meu limite porque eu caminhava com o Senhor. Porque a Uhum. Mariel, por ela mesma, talvez não tivesse enfrentado tantas coisas, mas hoje eu vejo que foi para que de fato eu pudesse sair com as minhas mãos lavadas, assim, sabendo que não foi porque eu quis. E aí eu sei que em 2018, no final do ano, foi o momento onde ele falou para mim, Mariel, eu não aguento mais te fazer sofrer, não quero mais. Cada vez que eu te machuco, dói muito mais em mim do que em ti. Voltar, te ver chorando, te ver cuidando das crianças. Então, eu vou te amar pro resto da vida. Ele falava na época, né? Eu vou te amar pro resto da vida, mas eu não quero mais ser casado. Então, pode seguir teu rumo e tal. Ainda assim, eu fiquei mais 2 meses dentro de casa, não saía. E voltando, que eu falava para as meninas da reunião, na célula, eu falava assim. Depois, né, as pessoas perguntavam, porque nem a minha mãe sabia o que eu passava, Flávia. Foi assim um deserto que eu passei somente eu e o Senhor mesmo. Isso é outra coisa que hoje em dia eu vejo que eu poderia ter dividido a carga, sabe? Principalmente com uma autoridade, uma pastora, alguém, mas nem com a minha pastora eu não me abria. Então, eu mantinha como se tudo estivesse bem e por Uhum. dentro tava a casa tava suja mesmo. E aí depois elas falavam assim, Mariel, mas como que tu falava aquelas coisas lindas na célula? Mariel, como que tantas famílias foram restauradas? Mas é justamente porque não é a Mariel, é o Senhor. Tudo que eu falava naquela célula, tudo que eu ministrava sobre a vida daquelas mulheres era porque eu cria que o Senhor podia fazer e diversas vezes ele fez. Então não é porque ele não fez no meu casamento que ele tem menos poder. E aí eu sei que, enfim, acabou o casamento, 2018, e aí veio o processo de me redescobrir em Deus, né? Eu acho que foi o processo assim mais edificante que eu já passei até hoje. Foi o processo onde eu comecei a buscar em Deus quem a Mariel era. Uhum. Então foi um momento que eu falava assim, Senhor, quem a Mariel é? Qual é a cor preferida dela? Qual é o maior sonho dela? Senhor, me mostra, porque eu tô perdida. Até agora eu não sei o que que eu faço. Porque eu queria agradar alguém ou porque eu realmente sou essa pessoa. Eu quero saber quem o Senhor me criou para ser. Eu lembro, Flávia, que o início, assim, do meu divórcio, ele foi eu tava vivendo tanto essa crise de identidade que eu ia para a igreja e eu me sentia tão acusada, eu me sentia tão, sabe, um peixe fora d'água e muitas vezes a gente se sente assim porque o inimigo ele aproveita, ele tá ao nosso derredor, sabe? Ele sabe ele não ouve a nossa mente, mas ele sabe as nossas reações. Então, quando a gente entra numa igreja, vê um casal com seus filhos, todo mundo, e a gente se entristece por estar sozinha com 2 filhos. A gente olha para o lado pensando que tá todo mundo procurando marido. Ele começa a atacar mesmo na nossa mente. Então, esse foi E vem aquele peso de você não foi sábia, né? Eu acredito exato, que com esse é certeza. o. A minha mãe mesmo, a minha mãe, ela, por não saber tudo que eu passava, um dia ela falou isso para mim, ela falou assim, Mariel, tu é muito mimada, porque nem pelo teu casamento tu lutou. Eu falei, quê? Tu não tem ideia tudo que eu passei, mãe. Mas as pessoas, elas costumam mesmo colocar essa carga sobre a mulher, porque a mulher sabe edifica a casa e a tola destrói. Então, me colocando nesse posicionamento, se eu tivesse sido tola para destruir a minha casa, com certeza eu não teria aguentado tudo que eu aguentei. Eu teria, na primeira, já pego as minhas coisas e ido embora, sabe? Mas aí, Flávia, tu acredita que eu colocava aliança para ir para a igreja? Eu tava tão assim, tão me sentindo indigna de estar naquele lugar, de estar sem marido naquela situação, com 2 filhos. E eu colocava aliança para ir para a igreja, para que se as pessoas me perguntassem, eu falava: Não, meu marido tá morando fora, porque de fato, logo que a gente separou, ele mudou novamente pro Japão. E aí eu falava assim: Não, meu marido tá morando fora e tudo. E eu tava perdida, sabe? Então eu era um personagem para os outros dentro de casa. Eu tava vivendo uma depressão mesmo, assim, de não ter vontade, não ter mais sentido em viver. E aí foi ali que eu comecei até a esfriar o meu relacionamento com o Senhor. Foi aquele momento em que hoje eu percebo que eu buscava a Deus pelo que Ele podia fazer e não por quem Ele de fato é.
Eu olhava para as mãos do Senhor ao invés de olhar para os olhos dele, ao invés de olhar para o coração dele, para o caráter dele. E agora só vou indo rapidamente porque eu tenho vivido hoje. Foi engraçado que eu estava no Moriá na semana passada e a primeira ministração nós começamos cantando aquela música, né? És fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. E eu cantando aquilo e o Senhor disse assim, Mariel, hoje, tudo que tu tá vivendo, eu não sou melhor do que eu já fui na tua pior fase. Eu sou fiel em todo tempo eu sou bom. Então, se hoje as meninas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, elas estão passando por uma luta, saiba que quando vocês estiverem comemorando a vitória de vocês, é o mesmo Deus. A bondade dele nos segue e ela não muda. Então, o Deus que passou comigo todas as minhas provações e que muitas vezes erroneamente eu coloquei a culpa nele. Eu falava assim, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha família? Eu dizia que eu não queria ter filhos com pais separados e colocava a culpa nele. Ele era tão bom, mas tão bom quanto ele é hoje. Amém. Sabe? Hoje eu tenho uma família reestruturada na presença do Senhor, sabe? Nossos filhos indo com a gente para a igreja, nós 6 vivendo todos os propósitos de Deus. É uma coisa que o meu coração, ele sabe, chega... Tem dias que eu falo assim, meu Deus, como que pode, Senhor? E o mais incrível é que eu e meu marido, nós nos conhecemos numa live de oração. Então, a gente costuma dizer assim, que se a gente fosse escolher, a gente nunca teria escolhido tão bem quanto quando foi o Senhor que escolheu por nós. Amém. Porque não existe nenhuma outra conexão, senão o céu mesmo para ter unido a Mariel e o Guilherme e todas essas bagagens e todas essas experiências e todos esses filhos. É uma Amém. obra missionária que a gente tem dentro de casa. Amém, que bênção. E sabe que hoje, né, eu estava estudando a palavra de Deus aqui e Deus trouxe algo ao meu coração que foi muito forte, sabe? Que só uma coisa pode impedir os recomeços de Deus, um coração duro. E a Bíblia fala, né, em Ezequiel 36, 26, que o Senhor nos dará um coração novo e colocará um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E daí eu fiquei meditando nessa palavra, sabe? E se a gente pode ter uma certeza, é isso. O Senhor, Ele trabalha com corações quebrantados. Amém. Ele trabalha com corações que querem ser reconstruídos, né? E daí eu fiquei pensando, né, meditando nessa palavra aqui. Essa palavra é tão conhecida, né? Então, quando a gente se converte, a gente vive essa palavra, né? Que o Senhor tira um coração de pedra e dá um coração de carne. E daí eu falei, gente, olha só, não fala aqui que um coração de pedra é transformado num coração de carne. Tira. Não, ele retira. Porque a pedra, ela precisa ser retirada, né? Só existe algo que pode impedir os recomeços de Deus. É um coração duro, um coração que não quer obedecer, um coração que não quer conhecê-lo, um coração que culpa Deus, e Ele é tão misericordioso ainda, que mesmo às vezes a gente culpando Deus, né? Ele vem com uma nova história, um novo recomeço, né? E daí eu estava refletindo também que muitas vezes, apesar de aceitar Jesus, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai olhar para o nosso coração e ele vai parecer um coração realmente pedra. Às vezes são tantas dores, né, num casamento, às vezes são tantas feridas que vão se abrindo e aquele coração vai ficando endurecido, e vai se afastando de Deus, e daí quando a gente se afasta da videira, para de vir, né, a força que nós temos, o alimento que nós precisamos, né? E daí esse coração vai se endurecendo, vai ficando distante de Deus, e a obra do recomeço vai ficando cada vez mais distante, porque Deus precisa agir naquele coração ali, mas para ele agir, a gente precisa tirar o ódio, a raiva, a dor, a inveja, e a gente precisa colocar tudo aos pés do Senhor, né? E daí eu refletindo nessa palavra, falei, Senhor, que bênção essa chave, né, para essa live, porque é exatamente isso. Às vezes não vivemos um recomeço no nosso casamento, um recomeço no nosso relacionamento. Eu falo muito para mães aqui, né?
E eu vivi uma experiência muito forte de quase perder minha filha. E ontem a gente estava comemorando aqui os 16 anos de vida dela, sabe? E eu falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor é Deus de recomeço em todas as situações. E ontem a gente cantando parabéns para ela, e quando eu mudei para essa casa, sabe? Só compartilhando isso com você. As minhas seguidoras sabem aí. E eu tinha um sonho de ver a minha filha desfrutar. Amém. Desfrutar da nossa casa, porque muito tempo ela permaneceu só no quarto. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero ver a minha filha desfrutar da vida que o Senhor deu para ela, né? E ontem, quando nós estávamos aqui, ela estava reunida com amigos. Na pandemia, ela ficou totalmente sem amigos. E ela entrou na piscina. E eu falei, Senhor, obrigada, Jesus, porque são nessas coisas pequenas que a gente vê o recomeço do Senhor, que a gente vê um novo ciclo se iniciando na vida, né, dela. E ontem eu comecei a profetizar, Senhor, que seja um tempo, né, onde ela vá descobrir de fato quem o Senhor é, né, ter experiências profundas com o Senhor. Então, nós não podemos perder a esperança. E quando nós estamos ligados nessa videira, a esperança, ela, por mais que às vezes ela se esfrie, ela não vai embora. Isso. Porque nós estamos ligados à fonte da esperança. Isso. Mas quando nós passamos a deixar esse coração tão duro, duro até mesmo com Cristo, né? Exato. De achar, Senhor, o Senhor não faz nada. O Senhor está vendo meu sofrimento, o Senhor fala que o Senhor vai abrir caminhos no ermo, né? Desse jeito. Que o Senhor vai abrir o deserto para a gente passar, que o Senhor vai abrir o mar para a gente passar, mas eu não estou vendo nada, né? Eu não estou vendo nada. Então, às vezes, essa dureza, né? De não... Um coração duro, às vezes, ele não permite ver toda a bondade e a graça que Deus está tendo ali naquele momento, né? Porque se você não tivesse tentado até o fim das suas forças, né? Quando o outro realmente decidiu, você teria aquela impressão, não, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito. Exatamente, exatamente, né? Isso. Então, o Senhor, até nessas dificuldades, né? Onde nós somos podadas, onde nós somos trabalhadas, Ele vem com a graça e com a misericórdia dele, mas às vezes um coração duro não percebe isso. Aquele coração duro, né, que fica querendo fazer a própria vontade. É lógico que pela sua própria vontade, você estaria com o casamento restaurado. Sim. Né? Mas não depende também só de uma pessoa. Né? E eu vejo assim, em muitas situações, eu aconselho mulheres, em muitas situações onde o marido não quer de forma alguma mais aquele casamento, eu falo, irmã, descansa. Descansa no Senhor. Porque se Deus fechou o coração dele, é porque Deus tem algo novo para a sua vida, né? Amém. É algo que eu vejo, assim, muita dependência emocional também. Exatamente. Né? E Deus, ele quer nos curar dessa dependência. Isso. Eu vi um comentário aqui que eu achei muito interessante, que a Maria, ela comentou assim, Flávia, Maria, eu queria ficar sozinha. Quero cuidar mais de mim, meus filhos, ter mais entrega ao Senhor. É pecado? E aí eu queria responder esse comentário para Maria. Maria, como a gente está falando aqui, antes de pensar e antes de se abrir para qualquer novo, qualquer expectativa de ter uma outra família. Porque assim, quando acabou meu casamento, a última coisa que eu queria era ter um relacionamento de novo, porque eu estava ferida. Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Então eu pensava assim que... Meu Deus, Deus me livre, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Pra quê? Pra passar isso de novo? Claro que não, eu não quero. E por muito tempo eu fiquei muito fechada, sem querer, sem nem cogitar. E foi um período onde o Senhor estava fazendo isso que a Flávia estava compartilhando com a gente. Tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. E foi o período onde o Senhor restaurou a identidade da Mariel. Onde o Senhor ensinou sobre perdão, porque eu estava brava com ele, e primeiro eu tive que ser perdoada por ele, e aí depois eu tive capacidade de perdoar, tive capacidade de enxergar que eu não era a quarta pessoa da Trindade para estar com essa revolta toda no meu coração.
E Foi um dizendo período. para Deus o que que ele deveria fazer, né? Pensa, olha, a gente às vezes tá tão ensoberbecido, tão orgulhoso, que a gente acha que a gente sabe mais que Deus, a gente quer ensinar o que Deus tinha que fazer, sabe? É uma loucura isso. Nós somos filhos difíceis pro Senhor, coitada. Mas foi um período onde eu pude estabelecer vínculos profundos com os meus filhos, sabe? Que eu pude gastar tempo com eles, que a gente tinha a nossa rotina, que a gente fazia as nossas coisas. Então, Maria, neste momento, eu acho que pecado seria tu mergulhar em uma nova coisa sem estar preparada. Eu acho que a gente hoje em dia tem vivido muito essa geração de saber qual é o nosso limite, até quando é pecado e até quando não é. Será que isso é pecado? Será que isso não é? Mas a nossa pergunta ela deveria ser muito maior do que será que isso é pecado ou será que não é? Será que isso está agradando ao coração de Deus? Será que isso agradaria o coração do meu pai? Será que o Senhor gostaria que eu fizesse tal coisa? Será que esse é o momento será que esse é o momento de me abrir para um novo? Será que é isso que o Senhor tem para nossa vida? E eu percebo que, de fato, sem um coração de carne, a gente não consegue cumprir todos os outros princípios que são necessários. E eu vejo, Flávia, que para um recomeço acontecer, uma das maiores coisas que nós precisamos ter é um coração obediente. É a obediência ao Senhor, sabe? Eu costumo compartilhar muito. Meu pequeno acordou e tá aqui dando voltas. Quer aparecer na live, amor? Quer dar oi pro pessoal? Então fica deitadinho aqui pra mamãe continuar. Obrigada. Uma das passagens que eu costumo criar novas, e cada vez que eu abro a Bíblia nesta mensagem, o Senhor me entrega uma nova mensagem, então eu também creio que é uma mensagem para esse tempo. É a mensagem sobre Noé, sabe? Sobre o recomeço que o Senhor fez através de Noé, na família de Noé. E uma coisa que nós percebemos na mensagem de Noé é que a palavra diz que Noé fez tudo exatamente como o Senhor ordenou. Então Noé não quis ajudar Deus, Noé não quis dar a opinião dele sobre o que ele achava, sobre o que ele queria. As noras de Noé, eu viajo muito na história de Noé, gente. Então, assim, não é heresia, é porque eu fico imaginando o contexto. Mas de umas noras que tiveram que abandonar seus pais. Porque a palavra de Deus diz que entrou Noé, a esposa, os filhos e as esposas deles. Então não diz que foram as sogras, que foram os primos, que foram os cunhados. Não diz que foi ninguém, que só foi a casa dele mesmo. Porque ele era justo e íntegro aos olhos de Deus. Então, assim, olha o tanto que é um contexto onde um recomeço dolorido. Não é só um recomeço, uhul, que maravilha, estou entrando numa arca e vou ser salvo eu e a minha casa. Não, é um contexto onde pessoas foram deixadas para trás. Onde a porta foi fechada e ninguém mais entrou. Onde Noé, por muito tempo, ficou construindo uma arca. E que muitas vezes essa é a realidade do que nós vamos viver. Nós vamos estar nos reconstruindo. Muitas pessoas vão estar de fora, olhando, zombando, rindo da derrota que foi feita. Mas que nós estaremos obedecendo, fazendo tudo exatamente como o Senhor ordenou. E aí a arca está sendo montada. Está sendo trabalhado em nós um caráter, sabe, aprovado, um espírito dócil, amável, perdoador. E é aí que a gente consegue se direcionar para um novo de Deus, onde a gente não está levando a bagagem de tudo que a gente passou, onde a gente não está ferindo alguém que não tem nada a ver com a nossa história anterior, onde a gente está pronta para um novo, pronta para ficar um período dentro de uma arca, tudo inundado, sem terra para parar, até o momento em que a pomba não Sem volta. saber no que ia dar, né? Exatamente. E a terra está seca e é ali um momento de recomeço para Noé e para a casa dele.
Então, Maria, respondendo a tua pergunta, continue depositando teu coração no Senhor, deixando Ele tirar um coração de pedra, te dar um coração de carne e fazendo tudo conforme Ele orientou. Se Ele te orientar que é pro resto da vida que tu não vai mais casar, amém, seja feliz com isso. Mas se Ele te orientar que Ele ainda tem um novo projeto, amém, que seja feita a vontade de Deus, não só em palavras, mas em atitudes, que a gente possa dizer ao Senhor que seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes o nosso coração ele vai estar obedecendo mais a ferida do que a Deus, né? Exatamente. Por causa da ferida você quer se proteger e daí você endurece esse coração, você se fecha para relacionamentos e se o seu coração está fechado dessa forma, então você está baseada na ferida e não no amor de Deus, né? E olha Porque como é forte, se o coração está fechado para isso, o coração está fechado para o propósito de Deus. Quando a gente fecha o nosso coração para o novo e o Senhor tem um propósito, igual eu hoje estar falando para mulheres que não têm mais esperança, se eu tivesse lá atrás fechado meu coração para a palavra de Deus, para o que o Senhor tinha, hoje eu não estaria vivendo, sabe, o centro da vontade dele, de levantar outras pessoas, de chegar e abraçar mulheres, de olhar nos olhos delas e dizer: eu entendo a tua dor, eu sei o que tu está passando, mas aguenta firme. Sabe? Não há alegria fora da presença do Senhor. Ele é tudo que tu precisa. Deixa Ele curar, deixa Ele restaurar, deixa Ele recomeçar. A Mari Pontiroli aqui, ela falou, não creio que Deus feche o coração, a pessoa que não abre o coração para Deus. Isso. Eu também creio, mas eu também creio que o Senhor é soberano. E Ele poderia abrir o coração né, do outro. É lógico que o outro precisa querer, mas de alguma forma... eu acredito assim, por exemplo, Faraó, Deus, eu vou dar esse exemplo. Deus fechava o coração dele, né? Deus fechava o coração dele. Mas para quê? Para a glória do nome dele ser muito maior ainda, né? Porque quando a gente vê assim, ele fala para Moisés, olha, ele vai ficar com o coração fechado ainda, mas você vai passar o Mar Vermelho, né? Isso. Então, quer dizer, ele manda para uma direção. No fim de tudo, foi o nome do Senhor que foi glorificado através daquela situação. Exatamente. E daí, Mari, Deus trouxe uma outra palavra aqui para mim. Eu estou com a Bíblia, a mensagem, então ela é um pouquinho diferente, né? Mas eu gostei dessa passagem que Deus me deu aqui. Olha só o que Deus estava falando comigo hoje de manhã. Eu sempre acordo e vou orar, né, antes das lives. Porque vir sem a presença de Deus é melhor nem vir. Exatamente. E daí eu acordo cedinho, né? E vou lá ficar meditando naquilo que eu vou falar aqui hoje, né? E daí Deus me deu essa palavra aqui que eu achei muito linda também. Retrata um pouco disso que a gente está falando. Uma vida plena até no lugar vazio. Isaías 58, tá, meninas? 58. Eu pôr meu óculos aqui, porque a coisa tá feia. Peraí. 58, 9 a 12. Fala assim: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos, começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. O que esse primeiro trecho aqui me fala? Se você tirar o foco única e exclusivamente da sua dor, de você, né? De você. Tira o foco um pouco da sua dor, de você. E olha aqui, promessa de Deus, sua vida começará a brilhar na escuridão. A sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até no lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Uau. Olha que lindo. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam. Tornam a comunidade habitável outra vez. Que lindo, né? Que lindo. Nossa, que lindo. Olha que precioso, gente. Deus tem vida plena
até no lugar vazio, Amém. até naquele lugar de dor, né, que a Mariel passou, que eu passei aqui com a minha filha, que tantas de vocês às vezes estão passando. O Senhor, Ele quer que você seja esse jardim bem regado. Ele quer que você tenha vida plena, mesmo em meio a um lugar vazio, né? Às vezes o marido foi embora, às vezes o filho foi embora de casa, foi morar com o pai. Não sei qual situação que você está vivendo, quais são as situações difíceis, mas o Senhor, Ele tem vida para brilhar na escuridão. Ele quer que a sua vida brilhe na escuridão e que a sua vida sombria seja banhada pela luz do sol. E hoje eu estava pensando, né, na guerra, você estar guerreando no claro é uma coisa, né? Na luz é uma coisa. Agora, você guerrear no escuro, você guerrear no escuro, sem a presença de Deus, quantas mulheres estão guerreando no escuro? Desse jeito. Quantas mulheres estão guerreando no escuro com as suas próprias forças, como você falou aí, fez uma lipo, né, com 10 meses, né, que seu filho tinha nascido, e às vezes tantas mulheres procurando a restauração do casamento, às vezes num sucesso profissional, quero mostrar que eu sou capaz, né, quero mostrar que eu sou bonita, quero mostrar isso, quero mostrar aquilo, e lutando na escuridão, lutando com as armas erradas, sem entender que Deus tem vida plena, que Deus tem reconstrução através das nossas dores, né? Através ali dos nossos escombros, né? Porque às vezes tudo que resta são escombros, são dores. Então que nessa manhã, né, essa live venha servir para você entender essas questões sobre o seu coração. Onde está firmado o seu coração? Onde está a sua esperança? Onde está a esperança do seu relacionamento? Onde você tem colocado, onde você tem derramado mesmo as suas dores, né? Em qual lugar que você está derramando as suas dores? Porque por tanto tempo eu também derramei minhas dores em lugares errados, sabe? Tentando fugir, né? Fugir da dor. Quanto mais a gente tenta fugir da dor, mais a gente foge da cura. Desse jeito. Muito bom. É tão interessante porque quanto mais você tenta, como é que eu posso dizer, ignorar a dor, porque daí a gente vai ver também muitas mulheres no casamento, arrastando um casamento, ignorando as dores. Isso. Que Deus também não tem isso, né? Não. Deus, ele não quer que você ignore as suas dores, ele quer que você resolva as suas dores, né? Aos pés dele. Então, ignorar também não é a saída. Ignorar também não é a solução. Viver uma vida no automático, né? Viver uma vida querendo viver como todo mundo está vivendo. É assim mesmo, casamento, todo mundo está ruim mesmo, né? Se conformar com aquilo que não está na palavra do Senhor, né? Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo aí fora. Então, que a gente possa entender, né, que o nosso coração de pedra, às vezes um coração que já está duro, está frio, né? O que é um coração frio, duro? É aquele coração que não tem mais compaixão pelo outro, né? Que não consegue enxergar também a dor do outro. Então, que a gente possa entender que a única coisa que pode impedir o recomeço de Deus é a gente não ter um coração quebrantado, é a gente não se colocar na presença dele, é a gente querer viver a nossa vida do jeito que nós achamos que nós temos que viver. Né? Então, que nessa manhã a gente possa entender isso. E eu queria que você contasse mais dessa nova fase que você está vivendo, qual é o trabalho que você tem feito com mulheres. Eu acompanho vocês e assim, acho lindo o trabalho que o Guilherme faz com os adolescentes também, né? É um ministério lindo que poucas pessoas têm encarado, porque eu falo, meu Deus, é a próxima geração, né? É a geração que a gente precisa trazer cura para eles agora, para que eles consigam enfrentar tantas coisas, né, nesse mundo. É engraçado que quando eu e o Guilherme a gente começou a orar, né, antes mesmo de estar namorando, a gente carregava muito essa responsabilidade de não podemos errar de novo. A gente pensava sempre assim, a gente sempre dizia isso. Não podemos errar, não podemos errar. E aí, um dia orando, eu falei assim para Deus, eu falei, nossa, Senhor,
mas será que eu não tô me apressando? Porque eu tenho um chamado que eu sei que o Senhor me chamou para mulheres, eu gosto de cuidar de mulheres sofridas, mulheres, sabe, que apanham, que foram traídas, eu gosto, meu coração queima por mulheres. E aí o Senhor tá me unindo com alguém que cuida de adolescente, pai. Eu nem sei, eu nem tenho a linguagem dos adolescentes, eu gosto de cuidar das mulheres e tal. E aí, naquele momento, o Espírito Santo disse assim para mim: Mariel, se tu não quiser cuidar dessas mulheres lá na frente, cuida das minhas adolescentes agora. E aí eu falei assim: uau, agora eu entendi então o que que o Senhor quer fazer. E é incrível, o que nós temos vivido é exatamente isso. Eu tô tendo a oportunidade de ministrar para meninas, para essas meninas que estão começando a entender quem são, a não se amoldarem ao padrão do mundo, a não se amoldarem para tão, sabe, para corresponder à expectativa de alguém. Tô tendo essa oportunidade, mas também Deus ele faz a obra por completo, que nós estamos passando agora, começou já a Tour do Norte. A gente tem passado pelo Brasil inteiro durante esse ano, nós já fizemos o Sul, o Nordeste, e agora estamos indo para o Norte. E é engraçado porque vai os adolescentes, mas chega o final do culto, vem a mãe dos adolescentes, tudo em mim. Fazem uma fila. Oi, Mariel, não sei o que, eu passei isso. E eu falei assim, nossa Senhor, que lindo. Esse é mesmo o propósito de um casamento, sabe? É a gente se submeter, mas de uma forma de andar sobre a mesma missão. A submissão de eu vou e me submeto ao meu marido, me submeto ao ministério dele, mas não por isso que o meu ministério está silenciado. Eu coopero dentro do ministério dele e o Senhor ainda me proporciona viver a integralidade do meu ministério, de estar falando com mulheres, de estar dando palavras para as mães, para mães solteiras que muitas vezes aparecem e vêm compartilhar comigo a história. Então, eu e o Guilherme, a gente está caminhando com isso. Em contrapartida, quando a gente não está tendo essas coisas do retiro, que é o principal movimento que ele está liderando, que são os 200 jovens mais influentes da rede social, que são cristãos e que se levantaram mesmo, que tomam pedrada de tudo quanto é lado por serem jovens adolescentes posicionados, que não negociam princípios, valores, e que a gente tem tido esse tempo de discipulado, de mentoria, tem encontrado eles 2 vezes ao ano, no mínimo. Quando a gente não está fazendo isso nas tours, etc., eu estou tendo a oportunidade de estar ministrando em igrejas, dando palestras em ambientes de mulheres empreendedoras. Também fiz conferência já esse ano para as mulheres no meu aniversário. Então está sendo uma bênção mesmo viver não só um casamento abençoado, não só uma família restaurada, mas também tá vivendo os propósitos do Senhor comigo, com meu marido, poder estar fazendo a obra dele. Eu acho que a gente se sente útil demais quando a gente está fazendo algo não só para o nosso benefício, porque eu digo, o Senhor não restaurou minha família para que só a Mariel e o Guilherme fossem felizes, sabe? Se isso parasse O milagre não é para uma pessoa só, não né? é. Se a restauração do nosso casamento parasse em nós, a gente não estaria fazendo aquilo que o Senhor nos orienta, que é compartilhar, sabe? Que é fazer com que em todo o tempo as pessoas vejam Cristo na nossa vida, que a glória seja dada a Ele. Então, se Ele nos restaurou, é porque Ele tem o desejo de restaurar inúmeras famílias também. Amém, Jesus. Amém. Minha amiga, faltam só 7 minutinhos. Vamos tirar a nossa foto aqui? Vamos, e depois eu queria podia orar por essas mulheres lindas. Vamos sim. Deixa eu só tirar a foto aqui. Vou pegar minha Bíblia mesmo aqui. Eu gosto de tirar com a Bíblia, porque depois elas perguntam qual que era a Bíblia que eu li. Vamos lá, meninas. Tirem a foto aí. Divulguem essa live. Tem tantas mulheres, gente, precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de recomeço. Então faz a sua parte, né? Coloca isso no seu coração, de você divulgar lives cristãs, lives que vão levar a palavra de Deus. A gente sabe que os algoritmos aqui, eles não trabalham para aqueles que estão falando de Cristo. É difícil, é complicado, mas quando você, né, tem inúmeras pessoas compartilhando, isso fica mais fácil. Então, meninas, tirem a foto aí, tá? E eu quero agradecer você por ter aceitado. Depois eu quero fazer uma live com o Guilherme também, para a gente falar sobre a visão dos adolescentes, né? Que eu acho tão importante. E eu queria, então, que você orasse.
você Amém. orasse aí para essas mulheres. Eu vou abrir aqui os comentários de novo. Se vocês quiserem perguntar também mais alguma coisa, viu, meninas? Mas a gente vai ter esse momento de oração aqui pela vida de vocês, por um recomeço, tá Amém. bom? Amém. Então fica à vontade, Mariel. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né, Flávia? Antes de começar a oração, muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Eu sei que a gente que está assim à frente de redes sociais, abrir uma live é o nosso altar aqui, né? É onde tem que ter muita responsabilidade para convidar alguém. Então, assim, eu me senti muito honrada mesmo por esse convite. Obrigada de coração, que Deus continue abençoando tua casa, tua família, teu Amém. ministério. E Amém. agora eu quero orar por vocês, mulheres. Quem puder, que feche os olhos. Quem estiver no trânsito, não puder, tá? Somente perceba aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém, Esqueça Jesus. os problemas, as circunstâncias e volte os olhos para os olhos do Senhor e não somente para as mãos dele. Senhor, obrigada, Pai. Jesus, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pelas tuas misericórdias que foram renovadas nessa manhã. Te agradeço porque o Senhor não abre mão de nós, o Senhor nos atraiu até esse lugar. O Senhor atraiu cada uma dessas mulheres para que elas recebessem um pouco mais da tua palavra. Sabemos que a tua palavra não volta vazia e aqui nós falamos tudo aquilo que está na tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te glorificamos porque sabemos que temos vivido coisas incríveis, não para o nosso benefício próprio, mas que pessoas possam ver o Senhor na nossa vida, nas nossas histórias, nos nossos testemunhos. Te peço que o Senhor guarde o coração de cada mulher nessa manhã. Guarde a mente, guarde os pensamentos, Pai. Que o Senhor possa ser o centro de tudo na vida delas. Te peço também por aquelas que estão com o coração endurecido, Pai. Te peço na autoridade do nome de Jesus que o Senhor arranque com toda a força o coração de pedra e dê a elas um coração de carne, um coração novo, um coração disponível para a tua palavra, um coração disponível para os teus planos, para os teus projetos, para os teus propósitos. Que essas mulheres que estão aqui nessa manhã, elas possam decidir por te obedecer, por tirar do foco o que elas estão vivendo e colocar os olhos delas como a fé, que são coisas que a gente ainda não está vendo com os nossos olhos naturais, mas que são o firme fundamento para as coisas que estão por vir. Então, que essas mulheres elas possam ter olhos espirituais nessa manhã para ver tudo aquilo que o Senhor já preparou, tudo aquilo que o Senhor já fez por cada uma delas, pela casa de cada uma delas, pelos filhos, pelos casamentos representados aqui. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus da família. Por isso, o meu maior pedido é que o desejo por família não se apague no coração das tuas filhas. Que elas possam viver um casamento segundo a tua palavra. Na autoridade que está no nome de Jesus, eu oro, te louvando e te agradecendo sempre. Amém. Amém, amém. Jesus, amém. Que bênção, Amém. viu, Mariel? Que bênção. Amém. Você está morando onde? Em São Paulo? Goiânia. A gente mora em Goiânia mesmo? Oh, Jesus, sou daqui, né? Sou de Goiânia. Ah, é? E tu mora aqui? Tô. Não Moro. acredito. Eu pensei que tu era de Santa Catarina. Não, sou goiana, minha amiga. Nossa, do pé que rachado. legal! Muito top! Então, a gente a gente vai ter que combinar um café a qualquer hora dessa. Então, estamos tão pertinho, mas eu achei que vocês estavam morando em outra cidade. Assim, eu Não, sei eu que o sou do Guilherme é de sul. Goiânia. Eu sou seu do sotaque sul, é do sul. Mas a gente mora aqui. Que legal. bênção! Não, então depois nós vamos encontrar. E a Silvana, né, que mora aqui no house, é prima do Guilherme, né? Ela que me falou. Ela falou, Flávia, você tem que fazer uma live com o Guilherme, com a Mariel. E eu falei, Que legal! bênção, gente. Que bom. Muito bom. Então, fico feliz demais. Depois nós vamos encontrar assim, viu? Olha, que Deus abençoe o ministério de vocês. Essa live foi uma bênção. Você soube conduzir, assim, realmente muito dentro da sabedoria do Espírito Santo, né? Pra gente ter todo esse cuidado mesmo, né? Com as mulheres que estão aqui falando com a gente. Então, que Deus possa abençoar aí sua família, seus filhos, viu? E muito obrigada. Eu é que me senti muito honrada por você ter aceitado o convite, viu? Obrigada, Flávia. Um beijo. Até mais. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amém.